Boa noite. Às vezes eu ouço alguém dizendo que a filosofia tem um papel na educação, que é o papel de ensinar a pensar. Eu discordo disso. Ninguém precisa da filosofia para pensar, para aprender a pensar. A gente aprende a pensar de outra maneira, né? E não precisa, de fato, aprender Platão, Aristóteles, Kant, Hegel para pensar bem. A filosofia tem outro papel, mas não é esse. Agora, aprender a pensar. Talvez o aprendizado do pensamento seja justamente o que há de mais importante em todo o processo educacional. Talvez a educação seja, em suma, aprender a pensar. E como é que a gente pensa? A gente pensa com a linguagem. Pensamento é linguagem. Nós pensamos como nós falamos, como nós escrevemos. Se nós somos capazes de escrever bem, com ordem, com clareza, enfim, nós falamos com ordem e com clareza. Se nós, todavia, pensamos mal, nós vamos escrever mal. Né? Uma redação confusa é um sinal de um pensamento confuso. Uma fala confusa, sem início, meio e fim, é sinal de um pensamento confuso, sem início, meio e fim. Então, o papel da educação é ensinar a pensar. E, ensinando a pensar, ensinar também a falar, a discutir e a escrever. E a interpretar aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós lemos. Talvez esse seja o papel mais importante do processo educacional. E a escola tem ferramentas para desenvolver justamente essa capacidade de pensar melhor. Então, são essencialmente 4 ferramentas que a escola tem. Em primeiro lugar, a escola deveria favorecer a prática da interpretação de texto continuamente. Interpretação de texto. Porque a interpretação do texto, a interpretação do que a gente lê e do que a gente ouve, é fundamental para que a gente possa compreender aquilo que está acontecendo no mundo. Interpretar texto é um exercício que nos ajuda a interpretar a própria realidade. Né? Nós interpretamos um texto do modo como interpretamos a realidade. Interpretamos aquilo que a gente ouve do modo como nós interpretamos a realidade e vice-versa. Segundo lugar, a prática dos debates. Então, essa é uma prática que aqui no Brasil não é muito valorizada, mas que nos Estados Unidos, por exemplo, é bastante. Nós precisamos aprender a conversar, a discutir, a discordar de acordo com certas regras, de acordo com a lógica, né? De acordo com uma certa ordem. Enfim, isso deveria ser incentivado nas escolas. Deveria haver aulas de debate e argumentação. Né? Porque quando a gente debate bem, a gente ordena o nosso pensamento. Terceiro lugar, a redação. A prática da redação é essencial, porque é por meio da prática da redação que nós podemos não somente usar a linguagem, mas podemos pensar sobre a linguagem. Nós não somente pensamos, mas pensamos sobre o próprio pensamento. Quando nós falamos, a linguagem é mais ou menos automática, o pensamento funciona de modo mais ou menos automático. Mas quando nós escrevemos, nós somos forçados a pensar sobre o que nós estamos falando, né? A pensar sobre o que nós estamos pensando. E com isso nós tomamos consciência da nossa própria linguagem. Né? Nós podemos assim, reformular o modo como nós utilizamos a nossa linguagem, melhorar o modo como nós utilizamos a nossa linguagem e, consequentemente, pensar melhor, pensar de forma mais refletida, mais exata, mais clara. Né? E, em quarto lugar, há algo que é fundamental no processo educacional, que é o processo justamente de pensar melhor, de aprender a pensar melhor, né?
que é a leitura principalmente dos grandes clássicos da literatura. Porque é por meio da leitura dos clássicos da literatura, por meio da leitura dos grandes poetas, né, dos grandes poemas, que nós aprendemos a utilizar melhor a linguagem. Nós aprendemos a fazer novas relações com a linguagem, nós aprendemos a construir a linguagem de modos mais complexos, né? De modos mais ricos. Agora, algo que é muito importante, nas escolas brasileiras a gente só estuda a literatura brasileira e portuguesa, literatura de língua portuguesa. Eu acho isso um escândalo. Eu não entendo como é que um aluno não vê um Shakespeare, como é que um aluno não vê um Cervantes, como é que um aluno não vê um Dostoiévski, não vê enfim, não vê um Hemingway. Eu não entendo, eu não posso aceitar. Na verdade, eu entendo que boa parte do currículo nacional, quando se trata da literatura, serve, entre aspas, ou servia, né, esse era o propósito, para constituir uma certa brasilianidade, né? Então, a escola era utilizada também para constituir o sentimento de nação. Agora, enfim, eu acho que não faz sentido a gente não estudar a grande literatura e a grande poesia, né? Até porque há coisas muito ricas num Dostoiévski, num Borges, enfim, e que nós seríamos muito beneficiados se tivéssemos acesso a isso. Então, são 4 as ferramentas que a escola tem com o propósito de educar, ou seja, de fazer a gente pensar melhor, que são, em primeiro lugar, a interpretação de texto, né? Em segundo lugar, o debate. Em terceiro lugar, é a redação, né, contínua, presentemente contínua na escola. Em quarto lugar, é a leitura dos grandes clássicos, na literatura e na poesia, né? E com isso a gente pode pensar melhor, porque a gente vai saber usar a nossa linguagem melhor. Consequentemente, a gente vai ter uma nova e melhor, né, compreensão da própria realidade. Um povo que pensa melhor é um povo que toma decisões melhores do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista, enfim, cultural, artístico, né? Então, um povo que pensa melhor age melhor, objetivamente age melhor, toma decisões melhores, né? Enfim, e a filosofia? Se a filosofia não nos ajuda a pensar melhor, para que serve a filosofia na educação? Eu tenho convicção de que a filosofia, no ensino fundamental e no ensino médio, ela serve para nos ensinar a questionar, a ter a coragem de duvidar, a colocar todas as verdades não justificadas, inclusive na própria escola, em suspenso, né? Então a filosofia serve para que a gente aprenda a duvidar daquelas verdades que parecem muito certas, muito claras, né? Mas que ninguém nunca, no fim das contas, ninguém nunca explicou para a gente por que aquilo ali é verdadeiro, né? Isso significa que a filosofia serve também para questionar os próprios professores, para nos questionar. Porque se nós ensinamos algo, se nós apresentamos algo aos nossos alunos que nós não podemos justificar, ou melhor ainda, se nós não sabemos justificar a utilidade daquilo que nós ensinamos na vida dos alunos, então aquilo que a gente está ensinando é inútil, não deveria estar ali. A gente está fazendo os alunos perderem o tempo deles. Isso é um crime, é perder tempo de vida, né? Eu lembro, para concluir, eu lembro uma situação em que eu estava no ensino médio e uma professora de matemática foi nos ensinar matrizes, né? E aí eu perguntei para ela, professora fulana, isso parece interessante, mas para que isso serve? E aí ela olhou, que pergunta esquisita, para que serve um conteúdo de matemática? Ela falou, olha, Gustavo,
Eu acho que serve para alguma coisa de contabilidade, de informática, mas eu não sei direito, não. Um dia você vai aprender, né? Bom, depois de ouvir aquilo, é claro que eu não dei a mínima bola para matrizes, né? E nem poderia. Como é que eu vou querer aprender algo que nem a professora sabe para que serve, meu Deus? Não faz sentido, né? Então, se o professor, se nós não sabemos justificar a importância daquilo que nós estamos ensinando, se nós não mostramos por que que aquilo tem uma utilização e uma importância na vida do aluno, então aquilo que a gente está ensinando não serve para nada e não deveria estar sendo ensinado. A filosofia serve para que o aluno tenha coragem de fazer esse tipo de questionamento, né? Enfim, é para isso que serve a filosofia e não para pensar melhor. Na verdade, pensar melhor é função de todo o processo educacional.